Pessoal, vou começar aqui então. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês me falam. Primeiro eu compartilhar a janela ou a tela? Acho que é a tela. Vou ver se vai aparecer aí, pessoal. Acho que foi. Foi, né? Beleza. Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar de retinopatia diabética proliferativa e o edema macular. Tentei simplificar um pouco, que é muito grande, mas deu para botar bastante coisa. No final, eu deixei uns casos clínicos, até para a gente, quando entrar na discussão, eu acho legal já entrar na discussão nos casos clínicos. Aí cada um pode falar um pouco da experiência que tem em cada caso. Então vamos lá, o que é importante a gente terminar essa aula sabendo? Compreender a fisiopatologia da retinopatia diabética proliferativa e do edema macular, a retinopatia diabética leve, moderada, grave, não proliferativa. A Lorena já falou na última aula, então não vou entrar. Conhecer os protocolos de estudos principais, interpretar as imagens multimodais, tomar decisões clínicas em relação às duas patologias e discutir os casos clínicos que a gente vai botar no final. Vamos lá, dimensão do problema, epidemiologia. A gente tem mais de 500 milhões de pessoas no mundo com diabetes, tá? É muita gente. E a projeção que a gente tem para 2045 é de 783 milhões de pessoas no mundo com diabetes. Se a gente pegar em termos proporcionais, é praticamente a população inteira do Brasil e dos Estados Unidos com diabetes, se for pegar em termos separando. 22% desses pacientes têm algum grau de retinopatia diabética, 6% têm retinopatia diabética com risco visual e mais ou menos 6,8% desses pacientes vão ter edema macular diabético. Então, é a primeira causa de cegueira em adultos economicamente ativos. Se a gente pega pacientes acima de 60 anos, entra a catarata, degeneração macular. Mas a população ativa é o diabetes, é a principal causa. Quando a gente para pensar na cascata fisiopatológica da retinopatia diabética, qual é a primeira coisa que acontece? A gente tem uma hiperglicemia crônica e isso vai começar a ter um aumento desses ágios. O que é isso? São produtos finais da glicação. Então, eles vão colar nas proteínas. Eu vi uma analogia que é como se fosse, se tivesse queimado o açúcar, ele virado uma calda, um caramelo, e você botar esse caramelo dentro das engrenagens, dentro da célula. Então, elas começam a parar de funcionar de forma adequada. E essas AGEs, eles vão se ligar nos receptores que se chama RANGE, que eles são um receptor de ativação inflamatória. Então, tudo começa numa inflamação crônica. Eles vão para as vias dos polióis. O que são essas vias dos polióis? É quando a glicose sobe muito, ela entra nessa via, começa a produção de sorbitol, pela aldose e redutase, e aí você tem aumento de estresse oxidativo, aumento de edema macular pela permeabilidade vascular e dano endotelial. Então, você vê que o início é o problema de tudo. Existe o aumento da PKC, que é a proteína quinase C, que é ativa na hiperglicemia. Você tem aumento de permeabilidade vascular também, faz vasoconstrição e aumento do VEGF, que é pré-inflamação e trombose. Então, esse PKC está muito ligado também com a quebra da barreira hematorretiniana. Quando você passa por um estresse oxidativo mais crônico e mais inflamação, você tem um aumento desse CAM1. O que é isso? É uma molécula de adesão intracelular que ele faz com que você grude os leucócitos no endotélio. Então, você tem uma leucocitase mais uma lesão vascular. Aumento de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 1. Depois você passa para disfunção pericítica e perda endotelial, que são os primeiros achados que a gente começa a ver na parte diabética. Começa a ter os microaneurismas, formação de irmas depois, com vazamento. E depois a gente parte com um estado de permeabilidade vascular muito aumentado e formação de neovasos, que é o edema macular e a retinopatia diabética proliferativa. Então, qual é o eixo da permeabilidade? Você aumenta o VEGF, induz a quebra dos tight-junctions, que é a barreira hematorretiniana, faz extravasamento, espessamento retiniano. A mácula vai ficar inchada, a retina vai ficar inchada. E já o eixo da isquemia, tem uma não perfusão capilar, que gera uma hipóxia. Essa hipóxia induz o crescimento de VEGF, faz a formação de neovasos, tanto de disco quanto de retina, podendo levar depois, como uma consequência, a hemorragia vítrea e o DRT. Então, o papel central do VEGF, que é aquele grande vilão que a gente acha que é na retinopatia diabética e no edema macular. Pela não perfusão capilar, faz uma hipóxia, estabilização do HIF, que é um fator induzido por hipóxia, liberação de anti-VEGF-alfa no vítreo e duas consequências paralelas com isso, proliferação vascular e edema macular. Além do VEGF, a gente tem alguns outros mediadores que alguns anti-VEGFs que a gente usa, eles agem. O anti-2, estabilização vascular e sinergia com anti-VEGF, é o alvo do faricimab.
O PIGF é um ligador do receptor do anti-VEGF. Ou seja, quando a gente bloqueia, quando a gente induz isso, você está bloqueando que o VEGF se liga ao seu receptor, que é induzido pela fibra, é um bloqueio feito pelo aflibercept. Os mediadores inflamatórios, que é interleucina 6 e TNF-alfa, alguns pacientes não respondedores ao anti-VEGF, provavelmente a principal causa deles de edema macular é por fatores inflamatórios, não pelo VEGF propriamente dito, então você acaba sendo bons respondedores ao corticoide. Tem o MCP, que é um recrutamento de monócitos e macrófagos, ativação microglial intrailiana, e o PDGF, que é o componente fibroso da membrana neovascular. Então, uma linguagem comum, quando a gente vai estadiar o paciente, tem um paciente que não tem retinopatia diabética, sem alterações. O paciente que tem uma retinopatia diabética não proliferativa moderada, é aquele que a gente fala que não é leve nem grave. O grave é quando tem os critérios do 4-2-1, hemorragia em 4 quadrantes, BID venoso em pelo menos 2 e IRMA em 1. A retinopatia diabética proliferativa sem critérios de alto risco são neovasos sem critério de alto risco, e com critério de alto risco, neovaso de disco maior que 1/3 de disco, neovaso de disco com hemorragia, ou neovasos externos, que é da retina, maior de meio diâmetro de disco com hemorragias. Quando a gente vai pela classificação do edema macular, a gente tem o edema macular com central involve, que é envolvimento da região macular central, e o que não tem envolvimento da região central. Quando a gente passa para o edema macular clinicamente significativo, é aquele edema com espessamento de menor do que 500 micrômetros no centro, ou exudados menor de 500 micrômetros no centro com espessamento adjacente, ou uma zona maior do que um diâmetro de disco, com menor de um diâmetro de disco perifoveal. Então, a gente tem que reconhecer agora a retinopatia diabética proliferativa. Quais são os critérios que a gente vai ver, os sinais que a gente vai achar? Neovascularização de disco, neovascularizações em outros locais, seja retina externa e polo posterior, hemorragia vítrea ou hemorragia pré-retiniana, descolamento tracional de retina, rubeoles irianas, que é o glaucoma neovascular, que já é estágios finais. Os pacientes que têm retinopatia diabética não proliferativa grave, eles têm 50% de chance de em 1 ano virarem pacientes com retinopatia proliferativa. Então é bem importante esse controle nesses pacientes. Então, quais são os achados do ACT que eles vão mudar a nossa conduta dentro desses pacientes? O vítreo posterior aderido. O que é isso? O paciente, quando tem o vítreo posterior aderido, ele funciona como uma espécie de âncora para esses neovasos. Então, o neovaso ele vai aderir, ele vai migrar e ele vai proliferar no vítreo posterior que está aderido. Então, ele oferece o vítreo sustentação, matriz extracelular e substrato para esse crescimento. Então, eles vão ultrapassar a membrana limitante interna. Então, eles vão formar uma membrana fibrovascular. O que é legal entender que o VEGF ele não só produz neovasos, ele vai produzir fibroblastos, miofibroblastos, colágeno numa matriz fibrótica, que é o que a gente considera que é a proliferação fibrovascular, que é o que realmente traciona a retina depois. Então, ele cria um complexo fibrovascular aderido na hialoide. Então, começa a contrair depois de um tempo. É aquele risco que a gente também tem de fazer o anti-VEGF com o paciente, com essas trações, que pode contrair depois fazer o DR tracional. Então, os pacientes com DVP total, eles acabam ajudando, porque você tira um pouco essa suspeita, o suporte do neovaso, você acaba tirando isso, diminui a tração e diminui o estímulo mecânico. Então, alguns pacientes que têm o vítreo posterior totalmente descolado, eles têm uma certa estabilização da retinopatia diabética proliferativa, porque os neovasos não têm como ter suporte para crescer. O paciente com tração vitreomacular, por que muda o prognóstico? Porque, às vezes, o edema macular que esse paciente tem não é devido ao processo de aumento de permeabilidade vascular, mas um processo tracional. Então, você não adianta fazer anti-VEGF, que esse paciente, às vezes, não melhora do edema. Então, tem que partir para a vitrectomia para tirar essa tração. Alguns casos, a gente acaba utilizando o anti-VEGF também, 3 a 7 dias antes, que eu vi pelos estudos, para poder secar um pouquinho esses neovasos, tendo cuidado de quando você seca, você pode contrair e fazer um descolamento. Então, você acaba fazendo anti-VEGF, já sabendo que vai fazer a vitrectomia logo após. Pacientes podem ter membrana reptiliana também, devido ao componente inflamatório. Lembrando que alguns pacientes, se você faz uma panfoto muito grande, o próprio componente inflamatório da panfotocoagulação pode virar uma MER depois. O paciente pode ter uma MER depois, desenvolver uma membrana reptiliana. E depois, posteriormente, se você vê que o paciente está com hemorragia pré-retiniana, é um marcador que essa retinopatia diabética proliferativa está ativa. Então, isso também muda o jeito de tratar. Tem que fazer realmente a panfotocoagulação com o anti-VEGF. Os padrões da CT, que são os biomarcadores que a gente tem que avaliar
uma coisa que o doutor Gabriel falou na última aula também, sobre a importância da gente botar os biomarcadores quando a gente vai laudar. Se o paciente tem espessamento difuso, fluido intrarretiniano, o fluido intrarretiniano que não melhora após algumas aplicações é um sinal de mau prognóstico. Fluido subretiniano é um sinal de bom prognóstico ao respondedor. O descolamento DPR, que é o PED, e a disrupção da elipsoide com DRIL. O DRIL é a desorganização da retina interna feito por fator isquêmico. E são marcadores de mau prognóstico. Então, se você vê o paciente com DRIL, com disrupção da EZ, por mais que você seque essa retina, muitas vezes o paciente tem um mau prognóstico visual funcional depois. Às vezes a parte anatômica fica até relativamente ok, a retina está seca, mas não tem a parte da visão. Então, quais as vantagens do ACTA e as limitações dele? Hoje a gente vê que muitos profissionais acabam preferindo a utilização do ACTA porque é não invasivo, só que esquecem que 80% dos pacientes com retinopatia diabética, a formação de neovaso, a proliferação começa na retina periférica, não na retina central. Então você come muita bola com isso. Se você às vezes deixa de fazer, às vezes uma anjo, às vezes você está com dúvidas se você tem neovaso ou não, vale a pena às vezes realmente fazer a anjo com contraste. Então, as vantagens: não utiliza contraste, não vai ter problema de alergias, problemas renais, problemas cardíacos. O paciente que tem isso tem uma contraindicação fazer uso do contraste. Visualização segmentada, você consegue avaliar os plexos vasculares, a quantificação da zona vascular da fóvea, formação de microaneurismos precoces em polo posterior, e faz um rastreio de neovascularização em face. Só que realmente a desvantagem: você não tem o estudo dinâmico, você não tem em relação ao extravasamento, você tem um campo delimitado, você não consegue avaliar a retina média periférica e periférica, artefatos de movimentação, hemorragia de fluxo, mas não substitui. Então é um exame que vem para somar e não substituir. Então, por que a gente ainda precisa da angiografia com contraste? Foi o que a gente está falando. É o gold standard para documentar áreas isquêmicas periféricas. Ele que avalia realmente se está tendo extravasamento ou não. Planejamento: às vezes você consegue fazer uma panfotocoagulação localizada em alguns pacientes, você não precisa fazer uma panfotocoagulação tão extensa, porque você sabe realmente aonde está com a formação de neovaso, está extravasando. Diagnóstico macular: você vê extravasamento macular, pode fazer, às vezes tem uma área de extravasamento macular pouco fora da fóvea, que você consegue fazer usando um laser focal, não está respondendo bem ao anti-VEGF. E você consegue fazer um diferenciamento, diagnóstico diferencial em outras vasculopatias. A angiografia de campo ultra amplo. Então, a gente tem o Optus, aqui na clínica a gente tem tanto o Califórnia, o Daytona e o Silverstone, e tem o Heidelberg Spectralis, que a gente consegue fazer a variação de 200 graus dessa retina. Então, você consegue pegar realmente áreas muito periféricas, que você estava com dúvida, e consegue fazer um tratamento profilático antes de você ter o envolvimento desmacular desse paciente. O Dr. Gabriel acho que mostrou um caso também para a gente recente, né, que fizeram, acho que comeram bola com esse caso também, que depois virou hemorragia vítrea e tal. Então, os estudos, que a gente teve esses estudos que mudaram a prática clínica nossa, né? Lá em 1971 teve o DRS, falando sobre a panfotocoagulação, que reduz 50% de cegueira. Depois veio o ETDRS em 85, com laser focal para edema macular. Depois a gente veio o protocolo I, que foi um dos principais, uma das mudanças de paradigma, que definiu o anti-VEGF versus o laser para edema macular diabético. Então, eles tiveram dois braços, fizeram com o ranibizumab em laser imediato e o ranibizumab mais laser tardio, tá? Teve realmente uma melhora dos resultados em o laser imediato. Então, consolidou que o anti-VEGF é o padrão ouro. O laser, ele foi muito bem utilizado, mas principalmente em casos mais posteriores ou para resgate, que não só com laser deu certo, e serve para defender o laser depois de 24 semanas. Depois a gente vem com o protocolo S, que é o ranibizumab versus lasers para retinopatia diabética. Lembrando que o I é para edema macular, o S é para retinopatia diabética. Então, ele mostrou que o ranibizumab não foi inferior ao laser nesses casos. A visão no final de 2 anos ficou muito semelhante, mas as vantagens do anti-VEGF: paciente com baixo edema macular diabético, baixa o número de vitrectomias, baixa a perda de campo visual periférico devido ao laser que a gente acaba fazendo e diminui a progressão de proliferação em alguns casos. E a vantagem do laser: é um tratamento duradouro. O anti-VEGF é um tratamento paliativo, você tem que ficar mantendo a injeção. O laser já é um tratamento duradouro. Baixa o número de visitas que os pacientes vão fazer e o follow-up, é mais seguro para paciente pouco aderente. Então, principalmente no SUS, a gente pega aqueles pacientes que a gente sabe que não vai ficar acompanhando muito com a gente, que ele acaba fugindo, volta depois de um ano, realmente aí é preferível fazer o laser. Em relação ao protocolo T, a gente vai avaliar
qual a quantidade, qual anti-VEGF escolher no edema macular diabético, e o desfecho do estudo no final mostrou que a gente não teve, que a gente no final de 2 anos, a gente prefere, desculpa, a avaliação inicial, se for pior do que 20/50, a gente vai preferir o aflibercept, pelo estudo. Foi superior em 1 ano. Depois de 2 anos, o ranibizumab ele começou a ser parecido com o aflibercept, mas no primeiro ano o aflibercept foi melhor em termos de acuidade visual. Já em termos de o bevacizumab, ele foi pior no tratamento, no resultado, tanto endotelial quanto funcional, nos casos graves. Então, a gente prefere o aflibercept no primeiro ano. Quando a visão é 20/32 a 20/40, os três se mostraram igual no primeiro ano. Então, a gente avalia pela visão do paciente. O protocolo V, que avalia tanto o laser quanto o anti-VEGF quando a visão está preservada, mostrou que não teve diferença entre só observar esse paciente, ou fazer o anti-VEGF, ou fazer o laser. Então, eles se mostraram iguais, tanto no tratamento. O protocolo W, ele vem para avaliar o anti-VEGF preventivo em retinopatia diabética não proliferativa grave. O que aconteceu? Ele mostrou que o aflibercept ele reduz a progressão para retinopatia diabética proliferativa e edema central, mas não teve ganho de visão no final. Então, ele evita que o paciente tenha uma progressão para retinopatia diabética proliferativa, que tenha edema macular, mas o ganho de visão no final não teve diferença. Quando a gente fala do panorama, ele quer avaliar em relação à análise funcional. Então, o protocolo W e o panorama, eles são muito parecidos, só que a diferença é que o panorama ele avalia mais a parte funcional, a parte anatômica. Já o W, ele quer avaliar se teve ganho de visão ou não nesses pacientes. Então, os anti-VEGFs disponíveis que a gente tem o bevacizumab, o ranibizumab, a aflibercept, faricimab e tem o aflibercept 8 mg. O faricimab, ele faz um bloqueio dual, ele bloqueia tanto o anti-VEGF alfa quanto a anjo 2. Teve uma maior secagem da retina persistente, então intervalos mais longos, menos injeções, paciente, então geralmente o paciente acaba preferindo, a gente prefere porque o paciente recebe menos quantidade de injeções. Em relação ao corticoide, o doutor André deu uma aula essa semana para a gente falando sobre o uso do corticoide, do Ozurdex. Eu acho que, assim, pelo que o doutor André falou, realmente é muito do feeling que você tem na hora com o paciente. Tem alguns critérios que a gente acaba utilizando. Se o paciente é pseudofásico, a gente pode preferir realmente fazer um anti-VEGF. Paciente não respondedor ao anti-VEGF. Paciente com componente inflamatório, lembrando que aqueles pacientes que têm realmente o principal componente é a interleucina, TNF-alfa, são melhores respondedores ao corticoide. E paciente com alguma restrição cardiovascular, seja infarto, AVC. O doutor André falou até na aula que não tem nenhum estudo que comprove realmente uma coisa que comprove que o paciente que teve histórico de infarto e AVC, ele não pode fazer o anti-VEGF, mas a gente realmente prefere, nesses casos, preferir o corticoide. Lembrando os pacientes que são gestantes, o anti-VEGF ele é contraindicado por risco teratogênico. E os pacientes que são fásicos, pacientes que estão em primeira consulta, pacientes que vocês estão vendo que eles são aderentes ao tratamento, que eles vão ficar voltando, a gente pode preferir realmente fazer o anti-VEGF. E lembrando, em caso de glaucoma, também evitar o uso de corticoide. Esse acetonildo de fluocinolona eu não conhecia, eu peguei para ver e por que a gente acaba não usando. É um corticoide antigo, só que ele dura até 3 anos no olho do paciente. Então, é um corticoide que você não tem muito controle. Esse paciente começa a subir muita pressão ocular, começa a ter um problema por conta desse uso de corticoide, a gente não tem muito o que fazer. Já o dexametasona, que é o Ozurdex, ele dura em torno de 3 meses dentro do olho, então a gente consegue controlar melhor a quantidade de aplicações, se a gente vai voltar a usar ele ou não. O metotrexato intravítrea, na retinopatia diabética refratária, não tem nenhum estudo ainda comprovando, é um tratamento mais off-label. Então, quais são os casos que a gente acaba utilizando? Hemorragia vítrea recorrente pós-vitrectomia, membrana fibrovascular persistente, neovascularização recidivante, casos também, tirando a parte do diabetes, mas casos de descolamentos com PVR muito grande já foram abordados muitas vezes, a gente pode também fazer o uso, tanto intravítrio quanto no BSS. Aí aqui ele bota que é uma injeção mais ou menos semanal, ou por 4 semanas, ou mensal 3 vezes. E a manutenção a cada 8 a 4 semanas. E a fotocoagulação, quando e como, né? Tem a fotocoagulação dispersa, indicado para retinopatia diabética proliferativa de alto risco, ou aquelas retinopatias diabéticas não proliferativas muito graves,
Lembrando que essas 50% de chance tem risco de desenvolver a proliferativo. Então, a gente pode ser dividido em 3 sessões. Pela literatura já falam que pode ser feito em uma sessão só. Aí depende da contribuição também do paciente, do quanto que ele vai aguentar. A gente sabe que gera um processo inflamatório ali grande durante essa fotocoagulação. E tem um laser focal em grid, que a gente faz para microaneurismas vazantes. Pode ser extrafoveal, a gente consegue fazer. E a gente consegue fazer também guiado pela anjo com contraste, fazendo só nas áreas realmente que tem neovascularização, extravasamento. Vitrectomia. Quando a gente vai partir mão para vitrectomia? Nesses casos, são pacientes que têm o descolamento tracional, pacientes que têm hemorragia vítrea persistente, que não está melhorando, pacientes com descolamento com edema macular tracional, que a gente faz o anti-VEGF, não está melhorando, então realmente aquele líquido pode ser por um mecanismo tracional, não inflamatório, propriamente dito, naquele momento. E membrana fibrovascular densa. O descolamento tracional, a gente acaba fazendo, às vezes alguns pacientes têm um descolamento tracional, mas que não está ameaçando o máculo, tem uma tração, mas não está ameaçando, a gente pode aguardar. Já os que estão ameaçando o máculo, que já tem mácula envolvida, realmente tem que partir mão para a cirurgia. Lembrando do anti-VEGF, que a gente consegue fazer um pouco antes da cirurgia, só que esse anti-VEGF pode contrair e realmente acaba puxando um pouco e fazendo um descolamento se você não for operar logo depois. E 80% dos pacientes têm melhora da AV ou quando são operados por hemorragia vítrea diabética. Então, fluxograma de manejo. Pegou um paciente com edema macular diabético. Você vai fazer uma pergunta: tem envolvimento central? Se não tem, pelos estudos, a gente consegue observar. Otimiza. O principal tratamento que você vai fazer para um diabético é controlar a glicada do paciente, controlar a glicemia dele. Então, o Dr. André falou muito sobre isso também. Se você não controla a parte sistêmica do paciente, nada adianta. Então, otimizar a glicada do paciente, considerar o fenofibrato, repetir o ACT a cada 3 a 4 meses, ou em pior de visão, laser focal se tiver um microaneurisma vazante na periferia. Então, o critério para tratamento é queda da AV em maior que 5 letras. Se você tiver o envolvimento central, você vai avaliar a acuidade visual. Se tiver uma acuidade visual melhor ou igual a 20/25, você pode só observar pelo protocolo V. Se você tiver uma acuidade visual pior do que 20/25, aí o anti-VEGF é a primeira linha mesmo. E qual é o fluxograma agora da retinopatia diabética proliferativa? Então, você pegou um paciente, confirmou que ele tem retinopatia diabética proliferativa. O que você faz? Você vai ter que classificar. Se é sem alto risco, você pode fazer só o anti-VEGF ou você pode fazer a panfotocoagulação. Lembrando de avaliar sempre o paciente, a aderência dele, qual o serviço que você está. Se você está no SUS, acaba preferindo realmente fazer a panfotocoagulação. Mas o anti-VEGF é preferível nesses casos. Com alto risco, fazer panfotocoagulação. Não pode comer bola, porque esse paciente pode vir a fazer uma hemorragia vítrea, pode depois virar um DRT. Então, faz a panfotocoagulação, trata esse paciente e faz o anti-VEGF adjuvante, se tiver edema macular ou não. Hemorragia vítrea. Você fazer o ultrassom para avaliar se tem DRT ou não. Se não tiver, você pode esperar um pouco para avaliar se essa hemorragia vítrea vai absorver. Se não absorver, você vai partir para a vitrectomia. Lembrando que você pode fazer um anti-VEGF quando o paciente está com HV para tentar diminuir essa quantidade de neovaso. Se tiver um DRT envolvendo a mácula ou ameaçando a mácula, aí a gente parte mão para a vitrectomia. Então, agora é uns casos clínicos que eu botei aqui. Eu queria que... Deixa eu só dar uma cortada. A gente vai ver os casos, mas eu queria só... aqui... Queria só compartilhar com vocês e o DRCR-Net, uma rede, né, de pesquisa clínica em retinopatia diabética que é pública. Então, tem estudos já publicados, já, né, coparticipativos e estudos aí em andamento. Então, vocês conseguem entrar no site, né, do DRCR-Net e ver, de fato, o que tem, o que não tem. Isso é aberto. Uma outra coisa em relação ao ETDRS, o ETDRS, assim como o DRCR-Net, é uma série de estudos. E aí, só para reforçar, porque isso cai, principalmente naquela prova da SBRV, para vocês entenderem qual foi o propósito inicial do ETDRS. Então, deixa eu só aqui... Aqui eu botei aqui. Aqui, pronto.
Então, o objetivo inicial era avaliar, né, se tinha eficácia ou não do laser de argônio, né, na mácula ou periférico, associado ou não à aspirina. Isso se falava muito na época, e tem paciente e tem médico que ainda tem esse conceito. Era para poder entender o melhor momento de iniciar o tratamento com a Panfoto e como que o paciente iria performar ao longo dos anos, né? Então, só reforçar isso aqui, porque isso é cobrado. E em relação à aspirina, a gente sabe hoje que não tem benefício nenhum nesse tipo de paciente. Segunda coisa que eu queria pontuar, porque vocês vão ouvir muito isso, em relação aos dados dos estudos do Vamikibart. O Vamikibart, ele é um inibidor de interleucina 6, que a Roche tinha já para... Oh, meu Deus. Arterite temporal. E aí a gente participou de um estudo, que é o MIRCAT, acho que a Carol, o Vitor aí já estiveram envolvidos. Teve o SANDCAT, que é o outro braço do pivotal, e a gente teve efeitos bem positivos em relação a ele para o edema macular uveítico. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a Roche já está conduzindo estudo do Vamikibart para edema macular diabético. Então, a ideia é justamente ir naquela via inflamatória do edema macular diabético, que o Felipe comentou, e aí provavelmente a gente vai ter uma alternativa que teria menos efeitos colaterais para o paciente em termos de catarata e pressão em relação a corticoide intravítrea. E aí, complementando em relação a corticoide intravítrea, o Iluven, que é esse implante que dura 3 anos dentro do olho, vou colocar aqui para vocês, ele é feito lá nos Estados Unidos, né? A gente já tentou trazer aqui para o Brasil, na importação ele fica muito caro, é inacessível para o paciente, e ele é bem interessante. Lógico que a gente tem que saber que o paciente vai ter praticamente 100% de evolução com catarata e um risco alto de evolução com aumento de pressão intraocular, mas tudo manejável cirurgicamente, né? E é um implante que vai durar 3 anos no olho desse paciente. Para uveíte, aquele edema macular que é refratário, que não melhora, que depende de, enfim, muito tratamento, é uma opção bem interessante. E talvez para algum paciente diabético aí que demande um tratamento mais frequente, eu acho que a gente tem que considerar, lógico que sabendo do risco da catarata, né, e da elevação de pressão. Só para falar, porque não é uma coisa que é distante, é feito isso, né, no mundo, e a gente tem a opção de tratar. Quando a gente tem indicação, eu costumo mandar para Miami, a gente tem algumas indicações lá no Bascom Palmer, e as pessoas que a gente tem contato lá acabam fazendo e devolvendo o paciente para a gente aqui no Brasil. Eu acho que era isso, só para complementar, e agora o Felipe vai continuar com os casos. Achei interessante, porque eu não conhecia. E quando eu vi aqui, eu falei, ué. Vamos lá. Aqui eu tentei botar uma imagem, só que eu não consegui botar a imagem de cada caso que eu queria. Aí ele criou como se fosse uma resposta da própria IA. O que a IA faria? Achei legal também deixar aí para a gente ver. Então, acho que é legal quem tiver aí quiser falar um pouco sobre a experiência que tem em cada caso, eu me ajudou a criar uns casos aqui diferentes. Então, vamos lá. Paciente típico de consultório, um homem de 58 anos, com glicado de 9,2, chegou com uma avaliação inicial de 20, 100, 20, 40, OCT edema macular, tem uma EZ preservada, não tem muitas diferenças no OCT. Na anjo com flúor, vazamento difuso macular, isquemia periférica moderada. Na classificação dele, entrou como retinopatia diabética não proliferativa grave com edema macular. Comorbidades, hipertenso, nefropata leve, sem AVC ou infartos prévios. Então, quais perguntas que a gente tem que fazer aqui? Qual anti-VEGF você escolheria e por quê? Com que frequência você reavalia esses pacientes nas primeiras 6 doses? Que ele bota aqui é como se fosse as primeiras doses que ele bota de ataque, são 6 doses, não 3. E a isquemia periférica modifica sua estratégia. Acho que pode abrir aqui para a gente discutir entre a gente. Não sei se alguém quer dar uma opinião, o Rafa que está aí também, enfim. A ideia justamente do Felipe era vocês participarem. Bom dia, pessoal, tudo bem?
Alguém quer falar alguma coisa? Tá escutando, Felipe? Dá pra escutar, deu pra escutar. O cara tá tentando falar. O Felipe? Rafa tentou ligar ali o Oi. microfone. O Okada quer falar? Fica à vontade, Okada. Não, eu acho que uma das perguntas do Felipe ali, né, uma retinopatia diabética grave, e acho que é mais um cenário, assim, se for paciente, talvez, no SUS, que a gente não consegue ter um acompanhamento tão de perto, e já com uma retinopatia não proliferativa grave, às vezes até pensaria em fazer já panfoto e iniciar o tratamento com anti-VEGF. Da escolha pela visão do paciente, um pior que 20/100 ali, acho que eu pensaria no aflibercept inicialmente para começar. E aí no paciente numa clínica privada, convênio, talvez não precisaria iniciar já com uma panfoto, mas tentar controlar melhor essa glicada que está bem descontrolada em qualquer cenário. Acho que é isso. Eu acho que aqui concordo. A gente costuma aqui no SUS fazer o laser quando a gente tem muito grave, né? Então, pelo menos 2 critérios da grave. Acho que tem que individualizar o paciente, né? Então, tem pacientes que, mesmo que dentro do SUS, assim, aqui a gente tem pacientes que têm um padrão pela localidade mesmo, conseguem fazer um acompanhamento. Acho que não tem muita dúvida aí, fazer um anti-VEGF mesmo, e a dose de carga eu acho que pode variar entre 3 ou 5 aplicações mensais e depois eu avalio. Então, começa com a Lugin 12 mesmo, e sobre a isquemia periférica, não mudaria minha conduta, eu não faria laser, só as injeções e o acompanhamento depois, né? E avaliaria depois mensalmente ou bimestralmente, dependendo de como é que foi o resultado. Acho que é interessante fazer assim, né? Mas acho que também o OCT influencia muito no caso, né? Acho que a gente tem que também individualizar muito do padrão, por exemplo, não tá dizendo aí, tem um aumento da espessura, líquido subretiniano, e intrarretiniano, o que sugere que muitas vezes o que eu penso muito em líquido subretiniano, que é o que está descrito aí, é que talvez tenha um padrão inflamatório mais marcante, né? Então, a gente estava vendo dentro das discussões recentes que o fluido subretiniano demonstra muitas vezes um padrão mais inflamatório. Então, talvez uma opção que você poderia começar já pensando, que induziria você a fazer o anti-inflamatório, né, o Ozurdex. Então, a gente tem que pensar nisso quando você vê fluido subretiniano ou outros biomarcadores que podem orientar você na direção de inflamação. Perfeito. Queria só complementar essa questão da isquemia periférica. Eu acho que todo mundo entende que faz sentido que tendo isquemia, a gente tem um estímulo para a produção maior, né, do VEGF, e com isso você teria um pior controle do edema. Aí, só para colocar para vocês que isso já foi testado, né? Então, a gente tem o DAVI Trial, que é justamente um estudo que vai fazer fotocoagulação seletiva nessas áreas de isquemia, e que o resultado do DAVI Trial é que não teve resultado em melhor controle macular nesses pacientes. Então, uma coisa que eu vejo o pessoal fazendo aí meio de orelhada, porque faz sentido, mas cientificamente a gente não tem comprovado nenhum benefício. Sim, exatamente. Eu acho que isquemia periférica é uma coisa esperada num paciente tipo desse, né? Uma coisa para levar em consideração, eu sempre falo aqui com os residentes, né? Com os fellows, que você tem que ter uma boa análise de baseline desses pacientes. Acho que a primeira avaliação, e você ter a documentação do início do paciente, porque principalmente em muito grave ou proliferativa, você está fazendo anti-VEGF, você vai acalmar a doença. Então, se você tiver uma proliferativa, a doença vai estar, quando você estiver fazendo o follow-up desse paciente, ele vai estar falsamente controlado, né? Então, muitas vezes você começa a estender muito os intervalos e o paciente, se mantiver o franco descontrole, ele volta, assim, a fazer um edema muito agressivo, ou volta a fazer proliferativa mesmo, assim, se você suspender o anti-VEGF. Então, tem que ter essa situação também de sempre ver o baseline do paciente, sabe? Reavaliar o baseline do paciente para você saber com que tipo de doença tá lidando, né? Acho que a gente vê muito sobre retinopatia diabética, e existem padrões diferentes, não só de edema macular,
mas de doença. Tem pacientes que evoluem muito rápido. A gente, por exemplo, hoje sabe que mais ou menos 20 ou 30% dos pacientes nunca vão passar para a fase proliferativa, né? Tem alguma coisa relacionada ao fenótipo, e hoje cada vez mais se estuda a responsabilidade mitocondrial desses pacientes, né? A mitocôndria como fator de capacitante para uma segurança é, celular dos pacientes. Então, às vezes, por exemplo, isso pode explicar os padrões diferentes em pacientes com tipo 1, né? Que o paciente tipo 1, ele tem uma resposta mitocondrial muito boa e depois, do nada, de um tempo para outro, a doença descamba, assim. E também algumas outras pessoas que não tem um padrão que evolui para proliferação e tem um padrão puramente isquêmico. Enfim, acho que, no geral, também, as velocidades mudam de paciente para paciente. A velocidade de progressão para proliferação e a gravidade da proliferação também muda. Acho que tem que levar isso em consideração quando for indicar o laser, sabe? Com certeza. Com certeza, Rafa. Beleza, passar pro próximo? Eu acho que pode passar. Tenho 5 casos aqui, mas depois a gente pode pular também, que eu acho que já está falando bastante coisa, mas é legal para todo mundo falar um pouco. O paciente que chegou enxergando vultos. Então, mulher, 45 anos, glicado de 8,1, no olho esquerdo, conta-dedos, a 1 metro, e no olho direito, 20, 30. Hemorragia vítrea densa na fundoscopia do olho esquerdo, fundo obscurecido. No ultrassom, não tem DR, nem DRT, nem rasgadura, não tem ruptura. Tem um histórico de uma sessão de panfotocoagulação incompleta há 2 anos, mas teve um abandono de segmento. No olho contralateral, retinopatia diabética proliferativa com neovasos ativos, sem critérios de alto risco. Qual a conduta inicial que vocês tomariam? Observa nesse HV, ou vocês já vão intervir, vão querer fazer uma vitrectomia, faz um anti-VEGF, para poder esperar um pouco, e quando indicar a vitrectomia, semanas ou meses? Vocês indicam precoce, esperam um pouco, o que vocês fariam? Ah, você quer falar? Eu esperaria. Vou dar uma experiência aí para Eu vocês. faria mais no controle clínico, desculpa. O Eu faria mais paciente, no controle e acompanharia de perto, só isso. o paciente que chega pela primeira vez para passar com o Dr. Felipe, por exemplo, ele não conhece o Dr. Felipe, ele nunca passou em consulta com o Dr. Felipe, então ele de repente está sem enxergar e chegou para uma consulta. O que eu percebo nos pacientes é que, assim, se você for muito agressivo na indicação cirúrgica de pronto, muitos acabam ficando com medo e, enfim, eu percebo nos pacientes uma certa vontade de uma coisa mais conservadora. E para a hemorragia vítrea, mesmo densa, que você não está vendo fundo de olho, com certeza é bom operar, mas, assim, em termos de manejo do paciente, cuidado do paciente, você tem a oportunidade de falar para ele, olha, vamos cuidar melhor dessa sua diabetes, sua retina não está descolada, e aí a gente vai te acompanhar aqui de perto, né? E eu acho que pelo menos umas 4 semanas aí dá tempo, assim, de você dar aquele tempo do paciente tentar esse controle, e se não tiver uma melhora, a gente considerar a cirurgia. Eu sei que dá para tentar fazer antiangiogênico, e à medida que for limpando a hemorragia, você ir fazendo laser, mas assim, na minha opinião, se essa hemorragia não melhorar de maneira significativa, o ideal seria fazer a cirurgia mesmo. E completa o laser do outro olho. E completo laser, com certeza. Com certeza. É bom para a Eu gente acho que negligenciar perfeito, o olho o Gabriel. contralateral, né? Rafa, Isso. Eu acho que, por exemplo, acho que o anti-VEGF poderia ser feito aqui no SUS. A gente, pelo menos no SUS hoje no Brasil, a gente não tem autorização para fazer anti-VEGF em HV. Então, protocolarmente, você está autorizado a fazer anti-VEGF se for para tratamento de edema macular. Se você, em volta do HV, vê um edema macular, você poderia fazer o tratamento com anti-VEGF, mas esse paciente está descontrolado, né? É importante você pegar esse paciente e focar no controle clínico dele, porque também isso vai influenciar na cirurgia, no seu pós-operatório. Então, o problema é que o paciente está descontrolado e você vai colocar na vitreia de imediato. Isso, eu acho que é uma oportunidade para você discutir com o paciente a possibilidade de controle, né? Tem que ter, e você pedir, monitorar esse paciente de perto, voltar com esse paciente em um mês e avaliar,
Acho que você dá essa possibilidade para o paciente dele se controlar, entendeu? E se você tiver que fazer uma vitrecia, você vai estar num estágio melhor, Uhum. entendeu? Em uma mudança clínica de tratamento, o paciente se ajusta, faz a medicação de uma forma diferente, ele já está em outro estágio. Então, se você for entrar numa vitreia, ele vai estar mais controlado, tanto da parte da pressão alta, do controle de dislipidemia e de glicose, tá? Então, é isso que eu penso. Não, concordo, Rafa. E só um complemento, é assim, um caso aqui fala de hemorragia densa, né? Mas se a gente estiver diante de uma hemorragia que não é tão densa e deve fazer laser, é muito bom. É muito bom. Mesmo que a gente vá para uma cirurgia, aquele olho com marcas de laser prévia, ele tende a performar melhor, ter um prognóstico melhor em relação à cirurgia. Então, o laser é bem interessante nesses pacientes. Sim. Eu acho que onde você não quer ficar, que eu acho que é a parte que muita gente que faz puramente clínica fica, tipo, você tem uma hemorragia que fica persistente, você tratando com laser devagarinho, e isso pode durar meses, né? Então, realmente, a discussão é entre aguardar um pouco, estabilizar clinicamente e indicar uma vitreia precoce, né? É isso mesmo. Perfeito. Só pegar adiante para ficar do tempo, nos Acho casos. que passa para o próximo. Vamos discutir o que a Vamos lá. gente conseguir. Então, esse aqui é um caso mais para a gente discutir se tem indicação de fazer um switch da droga, se tem indicação de já ir para corticoide, paciente de 52 anos, de 62 anos, glicado 7,8, 20/80 na acuidade visual no direito, sem mudança nessa visão após 12 injeções. No ACT, fluido intrarretiniano persistente, sem fluido sub, e tem uma EZ disrupta. Na Anjo, vazamento macular difuso sem tração, tratamento já fez 12 injeções de bevacizumab mensal, e é pseudofásico bilateral, faco há 3 anos nos 2 olhos. Você troca o anti-VEGF, faz o aflibercept ou faricimab, já adiciona o Ozurdex, faz uma combinação. O que nesse caso vocês fariam aí? Gente, tá só o Rafa e eu falando, mas se quiser mais falar, né? O Bruno tá aí, junto com o Rafa, a Rafaela também, Diego, vocês ficam à vontade, tá? Rafa, Olha, eu acho que aqui, eu acho que eu ACT aqui. Eu preciso do ACT. Acho que é muito importante avaliar o ACT e os biomarcadores, porque isso define muito a conduta. É difícil falar sem imagem nesse caso. uhum, eu concordo. O Cardilo fala muito isso. Ele fala qual edema macular? Não sei que edema macular diabético é esse, né? Então aí o OCT e os biomarcadores vão ajudar a gente. Aqui já tem coisas bem ruins, né? Então tem fluido persistente intrarretiniano, então já tem um pouco de neurodegeneração aqui. Não tem fluido sub, então tem muita gordura para poder secar a mácula e já tem disrupção de elipsoide, né? Então eu acho que a gente precisa ver a imagem, mas assim, aqui já tem sinal assim de prognóstico muito ruim, né, nesse paciente. Teria que ver também se não tem membrana epiretiniana. Tem alguns casos de edema macular diabético que tem membrana epiretiniana e a gente fica tratando e não melhora mesmo. O antiogênico não chega na retina, né? Então tem essa barreira mecânica também. E para esse paciente aqui em específico, por mais que não é em todo lugar que a gente tenha disponibilidade do corticoide, eu preferiria estar indo direto para o corticoide, mas, enfim, você tem que saber mais detalhes Me aqui dê do imagens, paciente. E só lembrando, o Rafa vai saber também falar isso para a gente. A gente tem uma perspectiva da incorporação do Ozurdex no PCDT. Então, essa história de não ter Ozurdex no SUS não é algo que vai durar para sempre, né? Então, tá uma perspectiva desse ano a gente ainda ter essa disponibilidade. Por isso mesmo que a AbbVie está fazendo tanta ação de educação. Esse ano a gente vai ter bastante coisa com a AbbVie por causa disso. E eu gosto muito de corticoide para esses pacientes. Meu pai também faz corticoide. Né? Bem, Eu caramba. acho, a gente indica, tá? Se você tiver avaliando o paciente no SUS, você pode pedir o Ozurdex, tá? Você como médico, se você tiver uma medicação e consegue sustentar isso, o paciente tem direito à medicação mesmo que não esteja no PCDT, tá? Você só vai ter que justificar isso. Então a gente faz o Ozurdex aqui, só que a questão é o financiamento, né? O financiamento acaba tendo que vir do município.
Então, acaba sendo uma briga com o município, às vezes o paciente sustenta também, faz de forma privada, então essa complementariedade também existe, não é porque não está em PCDT também, né? Acho que o PCDT, com certeza, o Gabriel falou, ajuda muito, muda completamente, mas, assim, ainda assim, a gente acaba indicando e faz, e um paciente ou outro em que a gente tem essa relação, a gente acaba usando, tá? E funciona realmente muito bem, a gente tenta selecionar ao máximo os casos que vão funcionar e, na maioria das vezes, a gente é exitoso. Quando a gente indica, funciona muito bem, porque pela seleção dos casos, né? Uhum. E eu, pessoalmente, eu acho que 12 injeções é esperar demais para fazer switch. Então, switch para o Dex ou outro antiangiogênico, normalmente, assim, no máximo 6 injeções de bevacizumab ou qualquer outro que seja, para você considerar switch, né? Aí se fala também hoje de early switch, que é o switch depois de 3, mas enfim, isso aí é discutível. Tem É, é, 5 que eles esperam, mas 12 mais. Concordo, Gabriel. Acho que 12 é muita coisa. Minha dúvida aqui, por exemplo, que eu fiquei pensando é só se os biomarcadores são de estruturação retiniana. Às vezes você tem aumento da espessura, por, como você falou aí, uma MER, mas também você tem por irregularidade estrutural mesmo, né? Então, são mudanças da célula de Miller, então isso talvez não seja inflamatório, assim. Por isso que eu acho Uhum. que o OCT é importante, porque você tem que pensar num dano estrutural crônico já. E acho que é isso que definiria e partiria muito para anjo para documentar sinais isquêmicos, né? Que possam estar presentes. 20/80 não é uma visão que eu esperaria muito em isquemia de mácula mais profunda. A isquemia de mácula, ela costuma ser uma situação que, se tiver uma isquemia profunda de mácula, assim, chega no 20/200, né? Uhum. A ZAF aumenta muito. 20/80 seria uma transição entre estar numa uma visão que uma mácula perfundida ou não. Geralmente é uma situação que ou o paciente está 20/30, 20/40 ou 20/200 se tiver uma profunda isquemia de mácula. Mas talvez ele tenha desestruturação da retina, talvez você tenha falhas estruturais que também a dexametasona talvez não funcione. Então, como eu Uhum. falei aí, eu acho que é muito importante o OCT mesmo, você entender o OCT, sabe? Com certeza, com certeza. Perfeito, professor. Seu quarto caso? Tem 5, mas que eu... Vamos até o quarto. Tá. Um paciente com retinopatia diabética bilateral, tá? Qual olho primeiro? Então, homem, 50 anos, com a glicada de 9,5, no olho direito 20/50, no esquerdo 20/40, no achado no olho direito, uma retinopatia diabética proliferativa com critérios de alto risco, neovascularização de disco ativa, e no olho esquerdo, uma retinopatia diabética proliferativa sem critérios de alto risco. Um edema macular no olho direito, com líquido intrarretiniano, e no esquerdo, com líquido intrarretiniano moderado. Status: pior olho no olho direito, olho esquerdo é o melhor olho. Então, qual olho tratar primeiro, pior ou melhor? O que vocês fazem nesse caso? Somente no SUS, que às vezes não tem como liberar nem injeção para os dois olhos, né? Libera para um e depois para o outro. Aqui não tem muita discussão, não. Uhum. Uma das razões de a gente estar tratando o paciente diabético com neovascularização é a gente evitar a complicação da neovascularização do segmento anterior, com glaucoma neovascular, dor, enfim. Então, mesmo esse olho direito aí tendo uma linha pior do que o olho esquerdo, enfim, e mais edema, tem que começar por esse olho aí, não tem muito o que enrolar. Só não vejo motivo de demorar para tratar o outro olho, né? A gente conversando às vezes com o paciente, às vezes consegue tratar na mesma semana, e aí para poder não perder o time, né? O que não pode é perder o time aí com relação ao olho esquerdo. E essa glicada de 9,5 aí que também Tá ruim. dá para melhorar, né? E aí, só voltando àquilo que a gente falou na semana passada, uma melhora abrupta dessa glicada vai estar associada a uma piora na retinopatia e, enfim, isso aí tem que ser conversado com o paciente também. Vou falar aqui. E tá mais ou menos, a gente fala um pouco sobre a frequência dos retornos, tá tudo bem, ou a gente tem que fazer alguma coisa agora mesmo. Então, depois eu posso até mandar isso aqui para vocês verem.
O controle sistêmico, aquilo que o Dr. Gabriel acabou de falar, é um parceiro indispensável. Nada adianta tratar o paciente da parte ocular se não está tratando a parte sistêmica, que vai enxugar gelo. A gravidez, que aí também entra no que o Dr. Gabriel falou, que é o worsening earlier, que é quando o paciente devido à gravidez, tem um aumento de permeabilidade vascular, então geralmente você melhora um pouco a glicemia do paciente de forma muito rápida, então você piora a retinopatia diabética dessa paciente. Então, como é que faz o controle, né? Ela pode progredir 2 estágios ou mais durante a gestação, sobretudo na diabetes tipo 1. Na pré-concepção, tem que fazer idealmente controle 3 meses antes, examinar o fundo de olho, controlar a glicado, deixar menor que 6,5, tratar se o paciente tiver retinopatia diabética proliferativa ou edema macular antes da gestação, e depois discutir os riscos com os pacientes. Aqui a gente está falando de uma paciente que previamente já sabe que é diabética, né? O exame inicial obrigatório, então, primeiro trimestre, fundoscopia, OCT, documentar o estágio basal, doutor Rafael acabou de falar, também sobre você ter o baseline dos pacientes, considerar alto fluxo se houver indicação e definir frequência de segmento. Segundo e terceiro trimestre é um segmento mais intensivo, retinopatia diabética não proliferativa grave ou proliferativa a cada 4 semanas, se não for não proliferativa leve ou moderada a cada 8 ou 12 semanas, faz laser focal e panfoto se necessário e avaliação dos sintomas também se em caso de piora. E no pós-parto tem que reavaliar também, regressão parcial é comum, na retinopatia diabética proliferativa pode persistir, tem que manejar conforme tiver o quadro dela. No pós-parto, pode fazer um anti-VEGF na pós-amamentação e o planejamento de longo prazo. Lembrando que o anti-VEGF na gravidez é contraindicado devido ao passar barreira placentária. Então, fazer o laser que é muito mais seguro. Reabilitação visual, questão de visão subnormal, dependendo dos tipos, dependendo do quadro do paciente, a gente não pode simplesmente abandonar o paciente mesmo que ele teve com a visão ruim. Então, encaminha para a visão subnormal, terapeuta ocupacional, especialista de baixa visão, psicólogo, psiquiatra, a gente tem que encaminhar o paciente também, porque realmente tem uma queda aí da autoestima do paciente, enfim, de formas gerais aí da vida do paciente, né? Futuro do manejo da retinopatia diabética em relação também à questão da inteligência artificial, aqui a gente fala do Port Delivery System, que é aquilo que a gente está fazendo lá na clínica. A terapia gênica, que é o 4D, que também vai entrar lá agora, e as células-tronco e agonistas tróficos da neuroproteção. Isso aqui eu vou enviar para vocês podem dar uma lida também. Em relação à inteligência artificial, o rastreamento autônomo aprovado pelo FDA, e tem a câmera não midriática de leitura remota, que é a telemedicina. Aqui também falando sobre realmente os rastreios. E 5 mensagens para levar para casa do edema macular. Anti-VEGF é a primeira linha para edema macular central com perda de acuidade visual. O protocolo V, observar uma opção válida nos pacientes com edema macular com visão melhor do que 20/25 ou igual. Corticoide, segunda linha, preferir pseudofásico sempre, lembrando também avaliar o paciente se tem glaucoma. O faricimab e o aflibercept, 8 mg, permitem intervalos até 16 semanas. E o edema macular refratário, troca a classe ou avaliar a combinação com o uso de corticoide, ou troca para corticoide. E avaliar sempre a tração. Em relação à retinopatia diabética proliferativa, o panfoto continua sendo o gold standard nas retinopatia diabética proliferativa de alto risco. O anti-VEGF é um adjuvante que reduz complicação, monoterapia em alguns casos selecionados, vitrectomia se hemorragia vítrea persistente ou DR macular ou DRT ameaçando a mácula. O protocolo W panorama, o anti-VEGF pode adiar complicações proliferativas, mas não tem ganho de visão no final. E metrexato intravítrea, off-label, mas para reservar para casos de retinopatia diabética proliferativa refratária a multitratamentos. Então aqui só para testar o conhecimento, bibliografia, é isso. Bem completo, né? Junto com a a gente passou. Muito bom. É muito assunto também, né, Rafa, para discutir É muita tanto. coisa. Ontem, só um insight aqui também, ontem eu estava conversando com Augusto Cruz, ele trabalhava com Carlos Sanches, que é filho do Emílio, né, que é da EMS. A patente do Ozempic caiu, né? E agora eles já investiram 1,5 bilhão para produzir aqui, estão produzindo o Ozempic genérico da EMS em Hortolândia.
E, cara, eles estão com uma perspectiva de colocar no SUS, o SUS entrar com o tratamento já financiado com o Ozempic. Então, você imagina, se não for pelo SUS também, a caneta vai chegar a um valor aí de uns R$ 500. Então, a perspectiva deles. Então, você imagina isso, o impacto que vai ter no tratamento de retinopatia diabética, no nosso caso aqui no SUS, não só no SUS, mas em todo o Brasil, né? Brasil. Então, assim, ajuda, né, nessa parte, como você, todo o slide basicamente se coloca aí, que é o tratamento clínico, é super importante. Acho que a gente vai começar a ver, se Deus quiser, aí, menos casos graves aí de retinopatia diabética, talvez sejam cada vez mais raros esses casos aí, mas é uma coisa que, pelo que eu estava falando, eles estão esperando entrar com, isso vai funcionar, assim, de forma sistêmica mesmo. A Anvisa já está liberando, eles estão correndo com isso. Uhum. E isso que é só o começo, né? Daqui a pouco a gente já deve ter liberação dos orais, né? E mais à frente, com quebra de patente de oral, é isso aí para disseminar no Brasil. Porque uma barreira que a gente ainda tem é a questão da cadeia fria, né? É um medicamento que ele tem que ficar refrigerado. Mas a tendência é a gente ter oral e com isso não ter necessidade mais da cadeia fria. Isso aí fica fácil de distribuir, comprar, usar, enfim, bem melhor, né? Pessoal, a gente precisa encerrar às 9h30. Queria só retomar com vocês. Eu não sei, você tem a programação da próxima aula? A gente ia fazer daí uma cola separada, mas eu consegui botar aqui. A próxima aula é oclusões vasculares, é o que vou dar. Tá bom, perfeito. Rafa, sempre muito obrigado aí pela sua participação. Muito Sempre. bom. Parabéns, Felipe. Excelente Valeu. aula, cara. Se depois, se quiser envolver seus fellows, residentes, também, às vezes até na apresentação, eu acho que está super aberto aí. Acho que é legal, assim, até para eles também, né, se envolverem um pouco mais e trazerem um pouco da realidade também daí, que eu sei que é muito boa, mas são visões diferentes e eu acho que a gente sempre está aprendendo quando vê coisa diferente. Sim. Depois a gente vê, mostra o cronograma que vocês tiverem, aí a gente, se o Bruno puder apresentar, ou os residentes puderem apresentar uma aula, a gente vai se esforçar ao máximo para fazer a melhor aula aí, para a gente discutir bastante coisa. Sempre bom. Obrigado, viu? Obrigado, a gente que Valeu. agradece. Tchau, tchau.